Você já teve a sensação de que, por mais que lute, tudo ao seu redor permanece em silêncio? Como se suas orações fossem ecoadas no vazio, como se o céu estivesse em pausa, e você sozinho diante das batalhas da vida. Talvez neste exato momento você esteja se perguntando: por que Deus não responde? Mas, e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, mas presença? Que esse momento, aparentemente sem direção, é exatamente onde Deus está mais ativo em sua vida? E se eu te dissesse que o silêncio de Deus é a linguagem mais poderosa do céu para moldar seu destino? Que enquanto você espera, Ele trabalha. Que enquanto você se cala, Ele escreve uma nova história. Que há uma promessa sendo preparada para você, silenciosamente, mas com poder sobrenatural. Sim, mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está agindo de forma invisível, transformando cada detalhe da sua caminhada. E o que está para ser revelado hoje pode mudar sua visão da espera, do silêncio e do propósito eterno de Deus. Há um segredo profundo, que poucos conhecem, um poder que opera no invisível e que transforma completamente a vida daqueles que aprendem a confiar. Esse segredo está escondido naquilo que o mundo mais despreza: a pausa, a espera, o silêncio. Mas por que Deus escolheria trabalhar em silêncio? Por que Ele permitiria que você enfrentasse períodos onde tudo parece estagnado? O que Ele quer te ensinar nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento? Talvez o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Talvez o que você vê como abandono, Deus vê como a moldagem necessária para algo muito maior. E neste vídeo, você vai descobrir por que Deus permite o silêncio e o que Ele está construindo silenciosamente nos bastidores da sua vida. Vamos explorar juntos verdades profundas, revelações bíblicas e histórias poderosas que irão abrir os seus olhos espirituais para algo que talvez você nunca tenha enxergado. Imagine um oleiro trabalhando cuidadosamente o barro, em silêncio, sem pressa, mas com precisão. É assim que Deus age com aqueles que Ele ama profundamente. Ele não se apressa, porque seu plano é perfeito. Ele não grita, porque seus toques são sutis. Ele não exibe, porque suas obras mais gloriosas são construídas em segredo. Neste vídeo, você entenderá como esse processo invisível é, na verdade, o caminho mais rápido para o milagre que você tanto espera. Antes de seguirmos, quero propor algo importante. Este vídeo é mais do que uma simples reflexão. É um chamado à fé. Se você crê que Deus pode falar com você através desta mensagem, escreva agora mesmo nos comentários: Paz em Cristo. Sim, escreva como um compromisso público de que você está disposto a ouvir a voz de Deus, mesmo que ela venha no silêncio. Essa simples frase será a sua declaração espiritual de confiança. Também quero pedir que você curta este vídeo agora. Pode parecer apenas um clique, mas é um ato de fé. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem tem valor e começa a levá-la a outras pessoas que, assim como você, estão clamando por direção. Você pode se tornar um instrumento para espalhar a palavra de Deus, com um simples gesto. Se você já faz parte do canal, saiba que você é uma bênção. Mas se ainda não está inscrito, esta é a hora de se juntar a nós. Há milhares de pessoas que não têm uma igreja próxima, que estão sedentas por ouvir a voz de Deus e encontram aqui um refúgio espiritual. E cada novo inscrito fortalece esse ministério. O que vamos estudar hoje pode ser justamente o que alguém ao seu lado precisa ouvir. Portanto, não fique de fora. Compartilhe, comente, interaja. Juntos, estamos evangelizando com fé. Você vai entender por que confiar em silêncio é uma das maiores provas de fé. E mais, o penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave que faltava para desbloquear uma bênção na sua vida. É algo que poucos perceberam nas Escrituras, mas que hoje será revelado com clareza. Não pule. Não pause. Apenas confie. Agora sim, respire fundo. Abra o coração. E prepare-se para mergulhar em uma jornada que pode transformar sua forma de ver a espera. Porque às vezes,
O que mais precisamos não é de barulho, nem de pressa, mas de silêncio e confiança. Vamos começar. 1. A espera em silêncio. Quando Deus trabalha no invisível, há momentos em nossa vida espiritual em que tudo parece suspenso no ar. Nossas palavras cessam, nossas orações se tornam sussurros de esperança, e o céu, por vezes, parece permanecer calado. Esse silêncio, que para muitos é interpretado como ausência divina, pode ser, na verdade, o espaço mais fértil para a ação de Deus. É nesse lugar de quietude que o Senhor molda corações, transforma destinos e sussurra direções que só podem ser compreendidas na profundidade da alma. A espera em silêncio é, antes de tudo, uma convocação à confiança, uma fé que não exige provas, mas que se alimenta da certeza de que o oleiro nunca abandona o barro. Quando olhamos para o Salmo 46, encontramos a chave desse mistério. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase decorativa ou poética, mas um comando divino. É um convite a sair da ansiedade, da agitação mental e entrar em um lugar onde a fé não se baseia em evidências visíveis, mas na presença silenciosa daquele que tudo vê. Aquietar-se diante de Deus é reconhecer com humildade e rendição que Ele continua soberano, mesmo quando a vida parece não fazer sentido. Quantas vezes você tentou resolver tudo com suas próprias mãos? Tentou consertar, explicar, correr atrás e implorar, e ainda assim terminou o dia com um peso na alma e uma pergunta não respondida no coração? A verdade é que a autossuficiência é um inimigo silencioso da fé. E quanto mais tentamos controlar tudo, menos espaço damos para que Deus revele. De obediência e de maturidade espiritual, Deus nos observa nesses períodos de pausa para ver se somos fiéis apenas quando tudo vai bem, ou se conseguimos permanecer firmes, mesmo quando não entendemos nada. Ele quer saber se o amamos pelo que ele é, e não apenas pelo que ele faz. E é nesse silêncio, onde não há holofotes nem respostas instantâneas, que o caráter do cristão é forjado. A palavra nos dá exemplos grandiosos disso. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos, esquecido numa prisão egípcia, longe de sua família, longe de sua cultura, longe de tudo. Durante anos, não há registro de grandes palavras de Deus a ele, apenas silêncio. Mas enquanto parecia esquecido, Deus estava o preparando para governar o Egito e salvar uma nação. Moisés passou 40 anos no deserto em silêncio antes de ouvir Deus na sarça ardente. E Davi, ungido rei ainda jovem, teve que suportar anos de perseguição e cavernas antes de finalmente assumir o trono. O que todos esses homens tinham em comum? Foram moldados no silêncio. E se o que você chama de demora for na verdade um cuidado divino? E se o que você chama de abandono for na verdade a proteção de Deus te escondendo para o tempo certo? A espera em silêncio tem o poder de realinhar nossos desejos ao coração do Pai. Quando paramos de correr atrás das nossas próprias vontades, começamos a perceber o que Ele deseja para nós. E quase sempre, o que Ele deseja é infinitamente maior do que aquilo que pedimos. Mas é preciso aprender a descansar no processo. No Salmo 37, versículo 7 está escrito: "Descansa no Senhor e espera nele." Esse tipo de descanso não é físico, é espiritual. É o descanso de quem, mesmo em meio ao caos, decide confiar que o piloto continua no comando. É como estar no meio da tempestade, mas saber que o barco está nas mãos de quem domina o mar. Essa é a fé silenciosa que move o coração de Deus. A espera também nos ensina sobre o valor da intimidade. Quando tudo está em silêncio, somos forçados a olhar para dentro, a refletir sobre nossas motivações, nossas fraquezas, nossos medos. É nesse lugar que as máscaras caem, que o ego se desfaz e que o espírito se rende. Muitos desejam ouvir a voz de Deus em alto e bom som,
mas poucos estão dispostos a suportar o silêncio necessário para que essa voz seja discernida. Essa espera não é passiva, muito pelo contrário, é ativa. É uma postura espiritual de quem permanece orando, crendo, lendo a palavra mesmo sem respostas visíveis. É como uma semente plantada, invisível à superfície, mas crescendo silenciosamente no solo. Um dia, ela romperá a terra e dará frutos. Mas antes disso, ela precisa de tempo e silêncio. A ansiedade é uma das grandes barreiras para esse processo. Ela grita em nossos pensamentos, pressiona nossos corações, faz parecer que estamos ficando para trás. Mas o Senhor nos lembra: não vos inquieteis com coisa alguma. Filipenses 4:6. Quando a ansiedade chegar, fale com Deus. Diga a Ele o que sente e depois fique em silêncio, sim, ore e cale-se, porque às vezes Deus responde no eco do nosso silêncio. A espera também é uma ferramenta pedagógica. Deus a utiliza para nos ensinar dependência, perseverança e rendição. E frequentemente, é no silêncio que nascem os maiores milagres. Não porque gritamos ou lutamos, mas porque confiamos. Quando você aprende a esperar em silêncio, você está dizendo: Senhor, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. E essa fé agrada o coração de Deus de um jeito especial. É a fé que não precisa de palco, de sinais, de recompensas. É a fé que permanece de joelhos, mesmo quando a alma chora. É essa fé que move montanhas invisíveis e atrai o sobrenatural. Talvez, neste exato momento, sua vida pareça parada. Os planos não andam. Os sonhos não se realizam. O céu parece mudo. Mas e se esse for justamente o momento em que Deus está te posicionando para algo grandioso? E se por trás do silêncio houver uma promessa sendo costurada, detalhe por detalhe, pela mão daquele que te ama mais do que você pode imaginar? Por isso hoje, quero te convidar a transformar o silêncio em altar, a esperar com propósito, a descansar com fé, porque enquanto você se aquieta, Deus age. 2. O tempo de Deus, um relógio diferente do nosso. Se há algo que mais desafia a fé de um cristão é o tempo. Vivemos em um mundo apressado, guiado por prazos, metas e relógios que não param de correr. Somos cobrados por produtividade, rapidez e resultados visíveis. Mas o tempo de Deus, o tempo de Deus é outro. Ele não se apressa, ele não se atrasa. Ele simplesmente cumpre tudo na hora perfeita. O problema é que muitas vezes, essa hora perfeita parece para nós um silêncio eterno. Uma demora injustificável. Um abandono cruel. Mas será que é isso mesmo? Ou será que estamos enxergando com os olhos errados? O livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade, por mais simples que pareça, carrega um dos maiores segredos espirituais da existência humana. O tempo de Deus não está limitado ao nosso. Ele vê o fim desde o começo. Ele conhece cada curva do caminho antes mesmo que você dê o primeiro passo. O que parece atraso para Deus é preparo. O que para você é espera, para Ele é alinhamento. Mas essa percepção não vem naturalmente. Ela precisa ser cultivada. E para isso é necessário silêncio interior. É no silêncio que aprendemos a olhar o tempo não como um inimigo, mas como um aliado da promessa. Quando você entende que Deus não está preso ao seu relógio, começa a descansar de um jeito diferente. Você percebe que a espera não é perda de tempo, é parte do processo. É a oficina onde Ele trabalha nos detalhes que você ainda não compreende. No entanto, há algo ainda mais profundo nessa questão. O tempo de Deus é também uma resposta ao nosso coração. Ele não entrega o que você pede quando você grita mais alto. Ele entrega quando você está pronto. Ele responde quando seu interior está moldado para receber. Quantas vezes pedimos bênçãos com pressa, mas sem estrutura emocional, espiritual ou até mesmo relacional para sustentá-las? O silêncio e a espera não são uma punição,
São um ato de amor de um pai que se recusa a nos entregar algo fora de tempo, para que não sejamos destruídos por aquilo que deveria nos abençoar. O profeta Abacuque nos deixa uma revelação poderosa sobre isso. No capítulo 2, versículo 3, ele escreve: porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há uma promessa aí. A visão não falhará. A promessa não será esquecida. Deus não se esquece do que te prometeu. Mas Ele também não negocia o tempo perfeito para que isso se cumpra. Pense agora em como o mundo pressiona. Redes sociais, mídias, comparações, tudo diz: você está atrasado, você precisa correr, você precisa provar o seu valor. Mas Deus diz: espera. E essa espera é um escudo contra a armadilha da comparação. Porque quando você confia no tempo de Deus, você deixa de olhar para o progresso dos outros como uma ameaça. Você compreende que cada caminho tem um ritmo. E o seu ritmo é estabelecido por aquele que conhece o seu coração como ninguém mais conhece. Observe a vida de Abraão. Ele recebeu uma promessa grandiosa. Seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou e nada acontecia. Anos se passaram e a realidade parecia gritar o oposto da promessa. Sua esposa, Sara, já idosa, era estéril. Em um momento de impaciência, ambos tentaram ajudar a promessa e nasceu Ismael, fruto de uma decisão precipitada. Isso gerou conflitos e dores que ecoaram por gerações. Mas a promessa verdadeira, o filho da promessa, Isaque, veio exatamente no tempo de Deus. Nem antes, nem depois. Veio quando o corpo de Sara já não podia gerar. Para que ficasse claro, foi Deus quem fez. O tempo de Deus, portanto, também revela a glória de Deus. Ele espera o momento em que ninguém mais poderá levar o crédito, quando tudo parecer impossível, quando os recursos humanos se esgotarem, quando não houver mais lógica. É aí que ele age, para que todos vejam que foi ele, e somente ele, quem operou o milagre. Agora pense em José, outro exemplo emblemático. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Por mais de 13 anos ele viveu entre o desprezo e o silêncio, e mesmo assim, permaneceu fiel. Quando chegou o tempo de Deus, em um único dia, ele foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito. Não houve campanha, não houve esforço humano. Houve apenas a ação de um Deus que trabalha no tempo certo. Essa espera não é fácil. Não romantizemos. Há dias de angústia, dúvidas e lágrimas. Há momentos em que tudo dentro de nós grita: será que ele se esqueceu? Mas é nesse exato ponto que a fé se fortalece. Porque a fé verdadeira não vive apenas de sinais. Ela vive de confiança. E confiar no tempo de Deus é declarar, todos os dias: ainda que não entenda, eu confio. Ainda que doa, eu espero. Ainda que pareça impossível, eu continuo crendo. A espera nos transforma porque nos ensina a soltar o controle. Enquanto insistirmos em forçar resultados, estamos dizendo a Deus: eu sei mais do que o Senhor. Mas quando soltamos, quando entregamos, quando descansamos, estamos dizendo: eu não preciso entender tudo, só preciso confiar em Ti. Por isso, se hoje você se sente estagnado, esquecido ou cansado de esperar, ouça isso. Você não está parado. Você está sendo preparado. Cada lágrima sua, cada noite de dúvida, cada oração aparentemente sem resposta, está sendo registrada por um Deus que trabalha no silêncio. Ele não está imóvel. Ele está moldando. E quando o tempo dele chegar, será como uma enxurrada de promessas se cumprindo de uma só vez. Não haverá dúvidas. Não haverá enganos. Haverá glória. Enquanto esse tempo não chega, permaneça firme. Ore, medite, cultive o silêncio interior, alimente a esperança, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele nunca se atrasa. 3. A paciência espiritual, o solo onde a fé floresce. Se há uma virtude que é testada continuamente na jornada de quem escolhe caminhar com Deus, é a paciência. Mas não aquela paciência humana,
limitada, que se esgota nas filas demoradas ou nas esperas do cotidiano. Falo aqui da paciência espiritual, aquela que nasce da fé, amadurece no silêncio e floresce em meio às provações. É essa paciência que sustenta o cristão quando tudo parece desmoronar. É esse tipo de paciência que nos impede de desistir no meio do processo, mesmo quando o coração clama por respostas e os olhos não enxergam sinal algum de mudança. A carta de Tiago, capítulo 5, nos convida a esse exercício. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Veja como essa imagem é poderosa. O lavrador não corre. Ele não cava com ansiedade nem planta pressionando o tempo. Ele confia no processo. Ele sabe que há uma dinâmica invisível acontecendo debaixo da terra, uma ação que ele não vê, mas em que crê. Essa é a paciência espiritual. Muitos cristãos hoje estão sofrendo porque foram ensinados a esperar bênçãos instantâneas. Uma fé de resultados imediatos. Mas a fé verdadeira não é um botão de emergência. Ela é um relacionamento com Deus. E como todo relacionamento verdadeiro, envolve tempo, entrega, escuta, espera. A paciência espiritual não é passividade, é resistência. É escolher permanecer quando tudo em nós quer fugir. É continuar crendo quando o mundo inteiro diz para desistir. E essa paciência só pode ser cultivada no coração de quem silenciou o barulho da impaciência para ouvir a voz de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, está escrito: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui temos uma tríade poderosa: esperança, paciência e oração. É como se fossem 3 pilares sustentando nossa alma nas horas em que o céu parece fechado. A paciência, nesse contexto, não é uma espera amarga, cheia de ressentimento. É uma espera alegre, confiante. Uma espera que nasce da certeza de que, mesmo em silêncio, Deus está presente. Mas essa paciência também é um campo de batalha. Em muitas ocasiões, ser paciente é como nadar contra a corrente. O mundo inteiro quer te empurrar para a pressa, para a reação, para o impulso. A sociedade valoriza quem age, quem corre, quem faz acontecer, mas a fé diz: espere, não se mova antes do tempo. E é nesse conflito entre o mundo e a palavra que somos formados. Quem nunca lutou consigo mesmo, querendo tomar uma decisão precipitada, querendo forçar uma porta, criar atalhos, mas ao mesmo tempo, ouvindo o sussurro do Espírito Santo dizendo: ainda não? A paciência espiritual é, acima de tudo, obediência. Não apenas obedecer a comandos claros, mas obedecer a Deus mesmo quando Ele parece em silêncio. É confiar na liderança de um Deus que não te revela todos os passos, mas te convida a caminhar mesmo assim. É como estar num vale de neblina, sem enxergar o fim, mas confiando que o pastor conhece o caminho. Isso exige fé. Isso exige entrega. Isso exige paciência. Quando olhamos para os grandes homens e mulheres de fé na Bíblia, percebemos um padrão. Todos foram testados no tempo. Jó perdeu tudo, mas declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Sua paciência foi tão notável que até hoje seu nome é sinônimo de resistência espiritual. Ruth, uma moabita, perdeu o marido e tudo o que conhecia, mas permaneceu ao lado de Noemi com paciência e lealdade. E foi recompensada por Deus de forma extraordinária. Ana, humilhada por sua esterilidade, esperou em oração até que recebeu Samuel em seus braços. Todos eles foram lapidados pela paciência. É interessante notar que o próprio Jesus nos ensinou com sua vida o valor da paciência. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 30 anos em silêncio. 30 anos vivendo entre as pessoas, aprendendo, observando, orando, esperando. E quando finalmente chegou a hora, ele começou sua missão com profundidade, autoridade e clareza. Mas ele esperou. Se o Filho de Deus, que era perfeito, precisou esperar,
o que nos faz pensar que não teremos também que passar pelo tempo da maturação. Essa espera que gera paciência espiritual também revela quem verdadeiramente somos. Porque é fácil ter fé quando tudo vai bem. Difícil é permanecer quando nada faz sentido. Difícil é confiar quando o céu se cala. Difícil é manter o coração aberto quando as portas se fecham uma a uma. Mas é aí que a fé se torna autêntica. É nesse solo árido que a semente da confiança germina. E quando ela floresce, não há tempestade que possa arrancá-la. Porque quem aprendeu a esperar com paciência, aprendeu a viver pela fé, e não pelas circunstâncias. Essa paciência é também um testemunho silencioso. O mundo está observando como você lida com suas lutas. E quando vê alguém que não desiste, que não murmura, que continua orando, mesmo sem respostas, algo poderoso acontece. Você se torna luz. Uma luz que não precisa gritar, porque brilha no meio da escuridão da pressa e da incredulidade. Por isso, hoje, não tenha medo de esperar. Não tenha vergonha de dizer que está em um tempo de silêncio. Não pense que está parado. Na verdade, você está sendo treinado, refinado, amadurecido. O que Deus está fazendo em você hoje, em silêncio, será exatamente o que sustentará a bênção quando ela chegar. A paciência espiritual é o solo onde a fé floresce. E quem cultiva esse solo colherá frutos eternos. 4. Quando o céu parece em silêncio, discernindo a voz de Deus nas entrelinhas da vida. Há dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Oramos, jejuamos, clamamos, e ainda assim, tudo permanece aparentemente igual. Nenhuma resposta direta, nenhum sinal visível, apenas um vazio. E é nesse momento que o coração do cristão é verdadeiramente colocado à prova, porque é justamente ali, nesse aparente silêncio celestial, que o Senhor mais fala, mas não da forma que esperamos. Ele fala nas entrelinhas da vida, nos detalhes ocultos, nas circunstâncias que não fazem sentido à primeira vista. Aprender a discernir a voz de Deus nesse tipo de silêncio é um dos maiores desafios espirituais, mas também uma das experiências mais transformadoras que alguém pode viver. O livro de 1 Reis, capítulo 19, nos oferece um dos exemplos mais poderosos sobre isso. O profeta Elias, após ter vivido uma manifestação sobrenatural do poder de Deus no Monte Carmelo, entra em uma profunda crise emocional e espiritual. Sentindo-se ameaçado, sozinho e esgotado, ele se refugia no deserto e pede a morte. Deus, então, o conduz a um monte e promete se manifestar. Elias espera um grande sinal. Primeiro, vem um vento forte e impetuoso, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E então, por fim, veio um sussurro suave. E foi nesse sussurro que Deus se revelou. Esse texto é uma chave para entendermos que o silêncio de Deus não é sinônimo de sua ausência. Pelo contrário, muitas vezes, Ele escolhe se manifestar justamente na suavidade de um sopro, na delicadeza de um detalhe, na simplicidade de um momento comum. Mas para discernir isso é necessário estar sensível. E essa sensibilidade só nasce em corações que decidiram silenciar por dentro. Vivemos cercados por ruídos, redes sociais, notícias, opiniões, problemas, distrações, comparações. São tantos barulhos que fica difícil ouvir qualquer coisa, quanto mais a voz de Deus. Mas quando decidimos conscientemente nos retirar desses ruídos, mesmo que seja por breves momentos do dia, começamos a perceber que Deus nunca parou de falar. Nós é que estávamos surdos. O silêncio dele, portanto, é pedagógico. Ele nos ensina a buscar, a desacelerar, a ouvir com mais do que os ouvidos, a ouvir com o espírito. É curioso como, nas Escrituras, os momentos mais decisivos de muitos personagens bíblicos ocorreram em ambientes silenciosos. Moisés ouviu Deus no silêncio do deserto, por meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Samuel ouviu Deus enquanto estava deitado, em silêncio no templo.
Maria recebeu a visita do anjo Gabriel no recolhimento de sua intimidade. José, pai terreno de Jesus, recebeu revelações divinas em sonhos, durante o sono, quando tudo está quieto. Em todos esses exemplos, o silêncio foi o palco onde o céu se manifestou. Essa realidade nos convida a um exercício espiritual poderoso: discernir o mover de Deus sem depender de sinais espetaculares. Às vezes, esperamos que Ele fale como um trovão, mas Ele nos responde como uma brisa. Esperamos uma revelação em alto e bom som, mas Ele se manifesta em um detalhe do cotidiano. Uma palavra que alguém diz sem perceber, uma mensagem que chega em um momento preciso, uma lembrança que brota no coração, uma lágrima que cai no meio da oração. Tudo isso pode ser resposta. Tudo isso pode ser Deus. Mas o maior desafio é confiar, mesmo quando não compreendemos. Porque há momentos em que o céu permanece em silêncio por misericórdia. Sim, por misericórdia. Imagine se Deus dissesse a você tudo o que vai acontecer, todos os desafios que ainda virão, todas as dores que precisarão ser enfrentadas para que a promessa se cumpra. Talvez você recuasse. Talvez você se assustasse. Então, em amor, Deus silencia. Ele protege seu coração da ansiedade e te convida a confiar um passo por vez. O silêncio de Deus também pode ser um chamado à intimidade. Há momentos em que Ele silencia não para se afastar, mas para nos atrair. Assim como alguém que sussurra ao ouvido de quem ama, Ele se aproxima no silêncio para que o busquemos mais de perto. Ele quer que você se aproxime, que você entre no lugar secreto, que você pare de buscar apenas respostas e comece a buscar a presença. Em tempos de silêncio, precisamos abandonar a lógica do controle e abraçar o mistério da fé. Precisamos aprender a orar como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a oração de quem não precisa de explicações, mas apenas da certeza de que está nas mãos de um Pai bom. E mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que tudo pareça parado, mesmo que o céu esteja calado, o coração permanece firme. Esse tipo de fé não é construído da noite para o dia. Ele é forjado nas noites de choro, nos dias de solidão, nas horas de oração em que tudo parece em vão. Mas um dia, a luz rompe a escuridão. Um dia, o som volta. A resposta chega. A promessa se cumpre. E aí, tudo faz sentido. Cada silêncio se transforma em testemunho. Cada espera em celebração. Cada lágrima em colheita. Mas até que esse dia chegue, precisamos confiar que Deus está presente mesmo quando está calado. Por isso, se hoje o céu parece silencioso sobre a sua vida, não desanime. Pode ser que Deus esteja mais perto do que nunca. Pode ser que Ele esteja te ensinando a amadurecer espiritualmente, a ouvir com mais profundidade, a caminhar com mais fé. Pode ser que Ele esteja apenas te dizendo: confia, eu estou aqui. 5. O trabalhar oculto de Deus. Quando o invisível prepara o inevitável, existe uma fase na vida espiritual que é uma das mais desafiadoras para o coração humano. O tempo em que Deus trabalha em oculto. Não há sinais visíveis. Nenhuma confirmação tangível. Tudo parece estagnado. Mas é exatamente ali, nesse esconderijo sagrado entre o invisível e o improvável, que Deus realiza suas obras mais extraordinárias. Porque enquanto você dorme, Ele planta. Enquanto você chora, Ele molda. Enquanto você espera, Ele constrói. O que parece oculto diante dos olhos humanos está em plena atividade no reino de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos onde o trabalhar de Deus não foi anunciado com trombetas, mas iniciado com silêncio e discrição. Pense em Moisés. Por 40 anos ele foi treinado no deserto, longe dos holofotes do Egito, longe dos palácios, longe dos olhares de admiração. Deus o escondeu por 4 décadas. E por quê? Porque grandes propósitos exigem preparação profunda. O deserto não era punição, era forja. Era ali que Deus estava moldando um líder, um libertador,
um amigo íntimo do Altíssimo. Esse trabalhar oculto acontece também na nossa vida. Quando você pensa que nada está acontecendo, Deus está alinhando pessoas, situações, livramentos e oportunidades. Ele está forjando o seu interior, fortalecendo seu caráter, ensinando você a depender mais dele e menos de si mesmo. Há bênçãos que ainda não vieram, porque você ainda não tem estrutura emocional para sustentá-las. Há portas que ainda não se abriram, porque o que está sendo preparado não é uma saída, é um palco. E um palco, para ser montado, precisa de detalhes ocultos. No livro de Isaías, capítulo 45, Deus diz algo impactante. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor. Isso significa que há tesouros que só serão revelados no silêncio. Há riquezas que só aparecerão para quem aceita ser lapidado em segredo. O mundo valoriza a exibição, mas Deus valoriza o oculto. O mundo exalta os que aparecem, mas Deus honra os que perseveram mesmo quando ninguém está vendo. O trabalhar de Deus em oculto também tem a ver com cura. Às vezes, Ele nos esconde para nos sarar. Quantas feridas você carrega no coração? Mágoas, decepções, traumas, rejeições, e muitas delas você nem compartilhou com ninguém. Mas Deus vê. Ele conhece o abismo mais profundo da sua alma. E enquanto você pensa que está apenas esperando uma bênção, Ele está costurando, em silêncio, os pedaços do seu coração. Ele está fechando feridas antigas. Está restaurando sua identidade. Está reconstruindo sua fé. Isso é tão profundo que muitas vezes nem percebemos que estamos sendo curados. É como se a dor fosse sendo substituída pela paz, sem alarde. A mágoa vai perdendo espaço. A esperança vai renascendo. E de repente, você se dá conta de que já não sente mais o peso que carregava. Esse é o trabalhar oculto do Espírito Santo. Ele não precisa de barulho para operar milagres. Ele precisa apenas de um coração disponível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Isso revela que mesmo quando o exterior parece em ruínas, o interior pode estar florescendo. Você pode estar passando por uma tempestade do lado de fora, mas sendo reconstruído por dentro. E essa reconstrução invisível é o alicerce para o que está por vir. Também não podemos esquecer que o trabalhar oculto de Deus é um lugar de proteção. Sim, há momentos em que Deus nos esconde para que o inimigo não nos alcance. Assim, como fez com Moisés bebê, escondido por 3 meses até o tempo certo. Assim como fez com Jesus, levado ao Egito para fugir das mãos de Herodes. Em muitas fases da sua vida, Deus pode estar te protegendo sem que você perceba. Ele fecha portas, impede encontros, retarda decisões. E tudo isso não porque Ele te esqueceu, mas porque Ele te ama. A pergunta que muitos fazem é: mas por que Deus não me mostra tudo de uma vez? E a resposta é: porque você não suportaria. A glória que está por vir exigirá uma base sólida, e essa base só é construída com tempo, silêncio, paciência e rendição. Se Deus te entregasse hoje o que você tanto deseja, sem que você estivesse pronto, essa bênção se tornaria um fardo. Por isso, Ele prefere te preparar em oculto, porque Ele não quer que você apenas receba a promessa, mas que você permaneça com ela. Um dos maiores erros que podemos cometer é confundir o silêncio de Deus com inércia. Ele nunca para. O próprio Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Isso significa que, mesmo quando nada parece estar acontecendo, tudo está acontecendo. E o que você vê como dias comuns, Deus chama de dias de construção. Cada minuto de espera é um tijolo sendo colocado. Cada oração feita com lágrimas é uma semente plantada. E quando chegar o tempo da revelação, será impossível não ver que tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Você pode até não perceber, mas Deus está te ensinando
a confiar no invisível. Ele está te educando para enxergar além das circunstâncias. E isso é uma das maiores dádivas espirituais que alguém pode receber. Porque quando você aprende a confiar em Deus mesmo no escuro, então você está pronto para andar com Ele na luz. Por isso, não despreze os dias de silêncio. Não desvalorize os períodos em que ninguém te aplaude, em que nada acontece no externo, em que tudo parece estagnado. São nesses dias que os alicerces estão sendo firmados. São nesses dias que Deus está escrevendo a parte da sua história que será contada como testemunho. O trabalhar oculto de Deus é o útero onde nascem os milagres que, um dia, serão vistos por todos. E quando esse dia chegar, você vai entender que o silêncio foi, na verdade, o som mais poderoso que o céu poderia emitir. 6. O silêncio como convite à intimidade. Quando Deus te chama para mais perto, há um tipo de silêncio que não representa ausência, mas convite. É um silêncio que não ecoa abandono, mas aproximação. Um silêncio que não é vazio, mas sagrado. E é exatamente esse tipo de silêncio que Deus utiliza para atrair aqueles a quem Ele ama com intensidade. Quando Ele se cala, não é porque virou o rosto, é porque quer que você o procure de forma mais profunda. Ele deseja ser encontrado no segredo e não no barulho. Deseja ser buscado com intensidade e não apenas reconhecido à distância. O silêncio muitas vezes é o chamado amoroso de um pai que quer falar ao seu coração com exclusividade. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus diz: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que parece uma sentença de exílio é, na verdade, um gesto de amor. O deserto, esse lugar de silêncio e solidão, é transformado em sala de encontros divinos. Deus nos atrai ao deserto não para nos destruir, mas para nos revelar quem Ele realmente é. E nesse processo, revelar também quem somos nós fora das distrações, fora das corridas, fora das máscaras. O deserto é onde a alma se despede das vozes externas e aprende a reconhecer a voz interna de Deus. Muitas pessoas têm medo do silêncio, fogem dele. Preenchem seus dias com distrações, ruídos e atividades ininterruptas porque, no fundo, não sabem lidar com o vazio. Mas o silêncio não é um vazio quando é habitado por Deus. Ele se torna um espaço sagrado, onde nossa alma pode repousar e nosso espírito pode escutar aquilo que o ruído sempre abafou. Quando aprendemos a nos aquietar, descobrimos que Deus sempre esteve falando. Nós é que não estávamos ouvindo. É nesse silêncio intencional que se constrói a verdadeira intimidade. Não a intimidade superficial dos rituais religiosos, mas a proximidade que transforma, que molda, que cura. Intimidade que nasce do tempo dedicado, do coração rendido, da mente quieta. A intimidade com Deus exige profundidade, e profundidade só se alcança quando mergulhamos para além da superfície das palavras decoradas. O silêncio, portanto, é como a respiração da alma diante do Eterno. Davi, um homem segundo o coração de Deus, compreendia essa dinâmica como poucos. Nos Salmos ele frequentemente falava sobre esperar em silêncio diante do Senhor. No Salmo 62, verso 1, ele escreve: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Davi sabia que não era no barulho das batalhas, nem nos aplausos dos homens que sua alma encontraria descanso. Ele sabia que o verdadeiro refúgio, o verdadeiro renovo, vinha da presença de Deus. E essa presença é muitas vezes percebida não nas manifestações grandiosas, mas na quietude do espírito. Há uma beleza única em ser íntimo de Deus. A intimidade com o Senhor nos dá uma visão mais clara do propósito, nos faz discernir o tempo, nos livra da ansiedade de querer controlar tudo, e mais do que isso, nos dá paz. Não uma paz emocional, passageira, mas a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que guarda o coração e a mente mesmo em meio ao caos. E essa paz só é acessível para quem aprende a parar, a se calar e a ouvir. E é importante destacar,
Essa intimidade não é um privilégio de alguns poucos escolhidos. É um convite estendido a todos. Deus deseja essa proximidade com cada um de nós. Mas como todo convite, ele exige uma resposta. E essa resposta é simples, mas profunda. Tempo e entrega. Tempo para estar a sós com Deus. Entrega para deixar de lado a pressa, as distrações e a necessidade de resultados imediatos. Intimidade é construída na constância, nos momentos em que ninguém vê, nas orações em voz baixa, nos pensamentos rendidos a Ele durante o dia, nas lágrimas que caem no travesseiro sem que ninguém perceba, mas que o Pai recolhe com carinho. É nesse lugar de intimidade que o Espírito Santo ministra verdades que não se encontram nos livros. Ele revela direções que nenhum conselho humano poderia oferecer. Ele consola com um amor que palavras não conseguem descrever. Ele fortalece com uma paz que não se explica. A alma que conhece esse lugar nunca mais se contenta com a superficialidade da religião. Ela deseja mais. E quanto mais se aproxima, mais deseja. Jesus nos deu o maior exemplo dessa busca pela intimidade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele constantemente se retirava para orar a sós. Antes dos grandes milagres, antes das decisões mais importantes, Jesus escolhia o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele sabia que sua força vinha do Pai, e que essa força era renovada na solitude. Mateus capítulo 14, versículo 23 relata que, após despedir a multidão, Jesus subiu ao monte sozinho para orar. Quando caiu a noite, ele ainda estava ali em silêncio, em comunhão. Se o próprio Cristo precisou desses momentos, o que dizer de nós? Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas forças, buscando conselhos em todos os lugares, menos no lugar secreto? Quantas vezes nos desesperamos por não ouvir Deus, quando Ele estava nos esperando justamente no silêncio que evitamos? O silêncio é um convite, um chamado sutil, mas poderoso. Ele nos diz: vem, fica comigo, apenas ouve, deixa eu te renovar. E nesse encontro, sem pressa, sem pressões, algo dentro de nós começa a mudar. O peso vai sendo aliviado, a mente se torna mais clara, o coração mais tranquilo, e aos poucos, começamos a perceber que aquilo que tanto buscávamos fora, estava sempre disponível. Dentro, na presença, no silêncio, na intimidade. Por isso, se hoje você sente que está em um tempo de silêncio, não fuja. Aceite o convite. Deus está te chamando para mais perto, e no momento em que você responder, não com palavras, mas com rendição, Ele se revelará de forma única. Porque aos íntimos, Deus compartilha segredos. Aos que se aproximam em silêncio, Ele fala ao coração. 7. O silêncio como campo de treinamento para a vitória espiritual. Poucos compreendem o silêncio como um ambiente de preparação. Muitos o encaram como um abandono, uma suspensão de promessas, um sinal de que nada está acontecendo. Mas a verdade espiritual é outra. O silêncio de Deus é uma escola, um campo de treinamento onde a alma é fortalecida, onde a visão é ajustada e onde os soldados do reino são preparados para batalhas que ainda não podem ser vistas. É nesse espaço silencioso que Deus equipa seus filhos com discernimento, resiliência e fé inabalável. Porque antes da vitória, sempre haverá um tempo de treinamento. E este tempo quase nunca será barulhento. A vitória que vem de Deus não se conquista com pressa. Ela é resultado de um processo. E todo processo exige fases. Fases de aprendizado, de renúncia, de lapidação. É durante o silêncio que Deus testa a intenção do coração. Ele observa o que você faz quando ninguém está vendo. Quando não há palmas. Quando não há promessas visíveis. Quando não há confirmações externas. O silêncio, então, se torna um espelho, revela se sua fé é firme ou baseada em emoções. Se sua adoração é sincera ou apenas fruto da conveniência. No Antigo Testamento vemos um exemplo impactante na vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou anos de silêncio e anonimato. Mesmo após ser ungido por Samuel, voltou ao campo
para cuidar de ovelhas, sem coroa, sem exército, sem reconhecimento. Mas foi exatamente naquele campo, longe dos olhares humanos, que Deus o preparou. Foi ali que ele aprendeu a lutar com o urso, com o leão, e a depender totalmente do Senhor. Então, quando o gigante Golias apareceu, Davi já estava pronto. Não porque tinha status, mas porque já havia vencido batalhas no oculto, com Deus como seu instrutor. Esse padrão se repete em muitas outras vidas. José foi treinado no silêncio da prisão. Moisés foi preparado no silêncio do deserto. Ruth foi moldada no silêncio da rotina de trabalho. E até Jesus, o Filho de Deus, viveu 30 anos longe do púlpito, longe dos milagres, longe da exposição, sendo formado no silêncio da obediência cotidiana. É como se o céu nos dissesse constantemente: antes de eu te mostrar ao mundo, preciso te formar no secreto. E essa formação nunca é barulhenta. Ela acontece no silêncio. Mas por que Deus trabalha assim? Porque a verdadeira vitória não é apenas receber a promessa, é saber sustentá-la. Há pessoas que recebem algo de Deus antes do tempo e não conseguem manter, porque ainda não foram preparadas interiormente. Por isso Deus prefere formar primeiro, entregar depois. Ele não quer que você apenas conquiste, mas que permaneça. Que não apenas suba, mas que saiba se manter de pé quando os ventos soprarem forte. E esse preparo vem através do silêncio. A espera em silêncio é uma disciplina espiritual. Ela ensina autocontrole. Ensina a orar mais do que reclamar. Ensina a depender mais do que exigir. Ensina a observar antes de reagir. E principalmente ensina a ouvir a Deus com mais profundidade. Em tempos de silêncio, começamos a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Um versículo que fala direto ao coração. Um conselho que parecia comum, mas se torna revelador. Uma música que toca como se fosse escrita para você. O silêncio afina nossa percepção espiritual. E mais, o silêncio também protege. Sim, ele te protege de agir no impulso. Protege você de tomar decisões movidas pelo medo ou pela ansiedade. Quantos erros foram evitados simplesmente porque alguém decidiu esperar um pouco mais, calar um pouco mais, orar um pouco mais? O silêncio é como um freio espiritual que nos impede de correr para direções erradas. E, ao mesmo tempo, é como uma incubadora que preserva o que está sendo gerado até que esteja pronto para nascer. Quando entendemos isso, deixamos de ver o silêncio como um castigo e passamos a vê-lo como um treinamento. E começamos a agir diferente. Passamos a valorizar os momentos de anonimato. Agradecemos por portas que não se abriram ainda. Celebramos o processo, mesmo sem ver o fim. Porque sabemos que o Deus que nos chamou é o mesmo que está nos formando, e quando Ele achar que estamos prontos, ninguém poderá impedir o cumprimento de sua promessa. É fundamental entender que a preparação nunca será apenas externa. Ela é, sobretudo, interna. Deus está mais interessado em moldar seu caráter do que em te promover. Está mais interessado em te ensinar a depender dele do que em te colocar em posições de destaque. Está mais interessado em formar em você um coração segundo o coração dele do que em realizar seus planos pessoais. Porque no reino de Deus, a verdadeira vitória começa por dentro. Se você sente que está em um tempo onde tudo parece travado, onde nada se movimenta, onde as respostas não chegam, não se desespere. Você está sendo preparado. Deus está te treinando em silêncio. Ele está forjando algo dentro de você que será essencial para os dias que virão. Não pule esse processo. Não queira encurtar o tempo. A vitória virá, mas ela será muito maior, muito mais sólida e muito mais gloriosa, porque será resultado de um preparo profundo e divinamente orquestrado. E quando esse dia chegar, quando a promessa se manifestar, quando a porta se abrir, você saberá: não foi sorte, foi treinamento. Não foi coincidência, foi propósito. Não foi rápido, foi eterno. E toda a glória será do Senhor. 8. A maturidade espiritual que nasce no silêncio. O silêncio, a espera e os desertos da vida
não são lugares de morte. São, na verdade, berçários de maturidade espiritual. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Especialmente quando estamos imersos em dores, em frustrações, em expectativas não atendidas. O silêncio que Deus permite em certos momentos da nossa caminhada tem um propósito tão elevado que só é compreendido por aqueles que decidem permanecer. Porque é no silêncio que nascem os crentes maduros, os servos perseverantes, os filhos rendidos. A maturidade espiritual não é medida por quanto tempo alguém frequenta uma igreja, ou quantos versículos conhece de cor. Ela se revela na postura diante do silêncio de Deus, no modo como lidamos com a ausência de respostas, com os nãos e com os aindas não. Maturidade é conseguir dizer, Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É conseguir confiar quando tudo grita o contrário. É continuar firme quando todos ao redor já desistiram. E essa força não nasce da noite para o dia. Ela é construída, quase sempre, em silêncio. A carta aos Hebreus nos dá uma chave importante sobre isso. No capítulo 5, versículo 14, está escrito: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Perceba, o alimento sólido não é para os que apenas ouvem, mas para os que exercitam. A maturidade espiritual exige prática, exige perseverança. E essa perseverança nasce no silêncio, porque o silêncio obriga a alma a buscar sustentação em Deus e não em estímulos externos. Quando estamos acostumados com respostas rápidas e sinais visíveis, nossa fé corre o risco de se tornar dependente de circunstâncias. Mas quando aprendemos a caminhar sem ver, a orar sem ouvir retorno imediato, a crer sem confirmação, estamos deixando a infância espiritual para trás. Estamos entrando num território mais profundo, onde a fé não se alimenta de evidências, mas de relacionamento, de confiança, de entrega. O apóstolo Paulo descreve bem esse processo em sua própria vida. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre o espinho na carne que o afligia. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse e recebeu o silêncio como resposta. Mas logo em seguida Deus falou: A minha graça te basta. E foi nesse silêncio, nesse não disfarçado de graça, que Paulo alcançou um dos maiores níveis de maturidade espiritual. Ele entendeu que nem toda dor será removida, mas toda dor pode ser redimida. Que nem toda resposta virá do jeito que esperamos, mas que a presença de Deus é, em si mesma, suficiente. Maturidade é aceitar que Deus nem sempre explicará tudo, que Ele nem sempre nos deve respostas, mas que sempre será digno da nossa confiança, que nem sempre entenderemos o caminho, mas que sempre poderemos segurar na mão dele. Essa compreensão só é alcançada por quem decidiu parar de buscar explicações e começou a buscar comunhão. O silêncio também revela o que realmente cremos, porque quando Deus responde rápido, é fácil manter a fé. Mas e quando ele se cala por dias, meses, anos? O que sustenta a alma nesse tempo é a profundidade da nossa entrega, é o nível da nossa rendição, é a raiz espiritual que se aprofundou na rocha que é Cristo. E essas raízes não crescem em dias de festa, crescem em dias de prova, em noites escuras, em desertos longos. Outro ponto importante é que a maturidade espiritual não se traduz apenas em resistência ao sofrimento, mas também na forma como reagimos ao sucesso. Muitas vezes, Deus atrasa certas conquistas não porque você não é capaz de recebê-las, mas porque ainda não está maduro o suficiente para lidar com elas sem se perder. Um coração imaturo pode transformar uma bênção em idolatria. Pode substituir o doador pelo presente. Pode confundir conquista com aprovação e desviar-se do propósito. Por isso Deus não tem pressa. Ele prefere te ver andando firme do que correndo em direção ao abismo. Ele prefere formar em você um espírito resiliente do que te entregar algo que te enfraqueça. E isso é amor. Um amor que disciplina, que molda, que espera. Um amor que nos faz crescer,
O livro de Tiago nos dá uma visão preciosa sobre esse processo. No capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui está a essência. O objetivo de Deus não é apenas nos abençoar, é nos tornar íntegros, completos, espiritualmente fortes. E isso só acontece quando a perseverança cumpre seu ciclo. E a perseverança só nasce no silêncio da espera. Muitos querem maturidade sem o processo. Mas maturidade sem processo é apenas aparência. É casca. E cascas quebram facilmente. Deus está te formando por dentro. E o que está acontecendo agora em silêncio pode ser exatamente o que te sustentará no futuro. Se você sente que está sendo testado, pressionado, ignorado pelo céu, saiba que Deus está te amadurecendo, está aprofundando suas raízes, está te tornando forte para carregar o que está por vir. Porque as bênçãos de Deus não são leves, exigem estrutura espiritual para não se tornarem fardos. Confie no processo e saiba, cada dia em silêncio está te tornando mais forte, mais sábio, mais parecido com Cristo. E isso, no fim das contas, é o verdadeiro alvo da fé. 9. Deus age no invisível. O que seus olhos não veem, sua fé sustenta. Uma das maiores lutas do cristão não é contra inimigos externos, mas contra a dúvida interna. Será que Deus está realmente fazendo algo? Essa pergunta costuma surgir nos momentos de maior silêncio, quando todas as tentativas humanas se esgotam. E o cenário ao redor permanece inalterado. É ali, no intervalo entre a promessa e o cumprimento, que somos desafiados a crer no que não vemos, a confiar no invisível, a acreditar que, mesmo sem evidências, Deus está agindo de maneira perfeita, precisa e silenciosa. A fé verdadeira é construída não na certeza das circunstâncias, mas na convicção da presença de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos ensina isso com clareza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não exige sinais. Ela é o sinal. Ela é a convicção que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece parado. E esse tipo de fé não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada nos momentos em que Deus parece não responder, mas em que espiritualmente está movendo montanhas em silêncio. O que acontece no invisível é muitas vezes mais intenso do que aquilo que se manifesta no visível. Deus, que é espírito, opera numa dimensão que transcende a matéria. Enquanto você ora, Ele desloca corações. Enquanto você dorme, Ele envia anjos em missões silenciosas. Enquanto você chora, Ele registra cada lágrima como intercessão. E embora você não veja, o reino de Deus está em plena atividade ao seu favor. Uma das histórias bíblicas que mais revelam essa dinâmica está no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel havia jejuado e orado por 21 dias, buscando uma resposta do Senhor. Durante todo esse tempo, o céu parecia mudo. Mas no final desse período, um anjo aparece e diz: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo explica que houve uma batalha espiritual que retardou sua chegada, mas que a resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia. Isso é extraordinário. Significa que nem tudo que está atrasado está de fato parado. Às vezes, o que chamamos de espera é apenas o tempo necessário para que as realidades espirituais se alinhem. Existe um mundo invisível, onde batalhas são travadas, portas são abertas e caminhos são preparados. E tudo isso acontece sem que vejamos. Deus está sempre em ação, mesmo quando não sentimos. O problema é que nossa cultura moderna nos treinou para exigir resultados imediatos.
E essa pressa nos torna cegos para o processo espiritual. Queremos que tudo seja visível, confirmável, mensurável. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele prefere preparar em silêncio para depois revelar em glória. Ele planta no oculto para colher no público. Ele forja no segredo para exaltar na luz. Pense em um agricultor. Ele planta a semente na terra e, por um tempo, não vê absolutamente nada. Dias se passam, talvez semanas, e o solo parece o mesmo. Mas ali, no invisível, uma transformação está acontecendo. A semente está rompendo, raízes estão se formando, a vida está sendo gerada. E no tempo certo, aquilo que foi plantado se revela. Com Deus acontece da mesma forma. O que Ele prometeu a você pode estar em fase de germinação, e você não vê. Mas a fé sabe, a fé sente, a fé sustenta. Há algo profundamente belo na forma como Deus age. Ele nunca desperdiça dor, nunca ignora uma oração, nunca fica indiferente a um clamor sincero. Mas muitas vezes Ele escolhe agir em silêncio para que a glória da manifestação futura seja ainda maior. E quando você entender isso, você deixará de exigir provas para descansar na promessa. Lembre-se da história de Esther. Durante boa parte do livro que leva seu nome, o nome de Deus sequer é mencionado. Mas em cada detalhe, nas conversas, nos encontros, nos livramentos, podemos ver sua mão dirigindo tudo. Deus não se manifestou de forma espetacular, mas foi Ele quem orquestrou cada movimento que levou à salvação do povo judeu. O nome não aparece, mas a presença é inegável. Assim também é na sua vida. Você pode não ouvir, não ver, não sentir, mas Ele está agindo. Às vezes, o agir de Deus se revela apenas depois que tudo já passou. É quando você olha para trás e diz: agora eu entendo. Foi Deus o tempo todo. O livramento que parecia acaso. O atraso que impediu um desastre. A pessoa que entrou ou saiu da sua vida na hora exata. Tudo isso é a mão de Deus operando no invisível, guiando sua história com sabedoria e perfeição. Se hoje você se encontra em um tempo de silêncio, onde nada parece se mover, respire fundo. Lembre-se de que os maiores milagres acontecem onde ninguém está vendo. O útero é silencioso. A semente germina no escuro. O diamante é lapidado no segredo. A fé não precisa de palco. Ela precisa de raízes. Por isso continue orando. Continue crendo. Continue obedecendo. Mesmo que o céu esteja em silêncio, Deus está em movimento. E no tempo certo, aquilo que Ele vem preparando no invisível se manifestará com poder. E então você entenderá por que o silêncio foi necessário. 10. Quando o silêncio termina, a manifestação da glória de Deus, há um tempo para tudo. E por mais longo que seja o vale, por mais profunda que pareça a noite, por mais silencioso que tenha sido o processo, o silêncio não dura para sempre. Existe um momento determinado por Deus em que o que foi plantado em lágrimas é colhido em júbilo, em que o que foi construído no escuro é revelado à luz, em que o que parecia esquecido se torna inesquecível. O silêncio é apenas o pano de fundo sobre o qual Deus escreve suas obras mais gloriosas, e quando Ele decide falar, nenhuma força pode conter sua voz. A manifestação da glória de Deus é o ponto alto da fé perseverante. É o momento em que os céus se abrem e aquilo que foi prometido começa a acontecer diante dos nossos olhos. Mas não como um truque de mágica, e sim como um testemunho vivo de que Deus nunca deixou de trabalhar, mesmo quando parecia calado. E é aqui que muitos finalmente compreendem por que foi necessário passar por cada estação de silêncio, por cada noite em oração, por cada renúncia feita na solidão. O Evangelho de João, capítulo 11, nos apresenta um exemplo perfeito disso. A história de Lázaro é ao mesmo tempo um retrato da dor e da glória. Quando Lázaro adoece, suas irmãs, Marta e Maria, enviam um recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas esperam uma resposta imediata,
talvez uma cura à distância, talvez uma visita urgente. Mas Jesus permanece onde está por mais 2 dias. Silêncio. O tempo passa, Lázaro morre, e o sentimento é de perda e decepção. Mas quando Jesus finalmente chega, ele diz algo extraordinário. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João capítulo 11, versículo 4. Ele se aproxima do túmulo de Lázaro e, diante do choro, da incredulidade e da dor, clama com autoridade: Lázaro, vem para fora! E o morto sai. Aquilo que parecia final, definitivo, irreversível, era apenas o cenário ideal para que a glória de Deus se manifestasse. O silêncio de Jesus não foi descaso, foi intencional, foi estratégico, foi pedagógico, porque a glória que viria exigia um tempo de aparente inércia para ser plenamente compreendida. Assim também é conosco. Deus muitas vezes permite o silêncio para preparar um palco onde seu agir será incontestável, onde ninguém poderá roubar a glória, onde a única explicação será: foi o Senhor. Ele espera o momento em que não haja mais recurso humano, para mostrar que é o Deus do impossível. Espera o tempo em que até mesmo a esperança parece esgotada, para mostrar que nele a esperança nunca morre. E quando chega esse momento, toda a dor faz sentido, toda a espera se transforma em testemunho. O profeta Isaías nos lembra, no capítulo 60, versículo 22, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. A expressão, ao seu tempo, é a chave. Deus não antecipa o que pode nos destruir. Ele entrega o que pode nos honrar. E Ele sabe exatamente quando cada coisa deve acontecer. Por isso, precisamos confiar que, mesmo no silêncio, o tempo da glória está se aproximando. A manifestação da glória de Deus nem sempre será da forma que imaginamos. Às vezes, será um livramento discreto que só você perceberá. Outras vezes será uma reviravolta tão surpreendente que até quem duvidou terá que reconhecer o agir de Deus. Seja qual for o formato, uma coisa é certa: quando a glória chega, ela transforma o cenário por completo. E mais do que isso, ela transforma você. Porque ninguém que vê a glória de Deus permanece o mesmo. A Bíblia está repleta de histórias em que a glória veio após o silêncio. Depois dos anos de prisão, José foi exaltado. Depois das noites, nos campos Davi foi coroado. Depois de 40 anos no deserto, Moisés ouviu Deus na sarça ardente. E até Jesus, após 3 dias de silêncio no sepulcro, ressuscitou em glória. Em cada uma dessas histórias, o silêncio precedeu uma manifestação poderosa. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. O que parece silêncio pode ser o intervalo entre o preparo e a glória. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você experimenta a glória depois do silêncio, você passa a confiar de forma diferente. Sua fé se torna madura, sólida, inabalável. Porque você viu com os próprios olhos o que Deus é capaz de fazer. E essa experiência se torna um marco na sua história. Um divisor de águas. Um memorial espiritual. Algo que você poderá carregar por toda a vida como prova viva de que Deus é fiel. A manifestação da glória não é o fim da caminhada, mas o início de uma nova etapa. Quando ela chega, ela te convida a outro nível de entrega, de propósito, de serviço. Porque quem vê a glória de Deus não consegue mais viver de forma comum. Não consegue mais se contentar com o superficial. A glória marca, transforma, consome e nos chama para perto. Se hoje você está no silêncio, saiba, o tempo da glória virá. Pode não ser como você espera. Pode não vir no tempo que você deseja. Mas quando vier, será exatamente como Deus planejou. E quando isso acontecer, você entenderá cada lágrima, cada oração solitária, cada noite de silêncio, e dirá com o coração cheio de gratidão: valeu a pena confiar. 12. Conclusão. O silêncio termina com vitória. Agora é a sua vez de viver essa verdade. Se você chegou até aqui,
Eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração. Você é raro. Poucos têm a coragem de parar tudo para ouvir a voz de Deus. Poucos têm a paciência de caminhar até o fim de uma mensagem longa como esta, cheia de ensino, de revelação e de confronto espiritual. Poucos estão dispostos a permitir que o Espírito Santo mergulhe fundo em suas almas, quebrando fortalezas, sacudindo estruturas, revelando feridas que precisam ser curadas. Mas você chegou. Você ficou. E isso não é obra do acaso. Isso é um sinal de que Deus está te chamando para viver algo maior. Hoje, ao longo desses minutos preciosos, você aprendeu que o silêncio de Deus não é abandono, mas cuidado. Que o tempo de espera não é desperdício, mas preparação. Que o invisível não é ausência, mas um campo secreto onde Deus trabalha os detalhes do seu futuro. Que cada deserto tem um propósito. Que cada lágrima tem um destino. Que cada oração, mesmo sussurrada, ecoa no céu com mais poder do que você imagina. Você viu como homens e mulheres na Bíblia, como José, Moisés, Davi, Ruth, Paulo, Elias, passaram por longos períodos de silêncio antes de viverem os maiores moveres de Deus em suas vidas. E agora você entende. A espera não foi um atraso, foi uma estratégia. O silêncio não foi castigo, foi ferramenta. A demora não foi rejeição, foi proteção. Mas agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Este não é um vídeo comum. Essa mensagem chegou até você como resposta a algo que talvez só você e Deus sabem. Talvez você tenha orado silenciosamente pedindo direção. Talvez você tenha chorado sozinho pedindo um sinal. Talvez você esteja exatamente no meio de um período em que tudo parece paralisado, travado, estagnado. E Deus, com sua sabedoria infinita, escolheu este momento para sussurrar: eu estou aqui, estou te moldando, estou escrevendo uma nova história. E agora eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem falou com você, se ela encontrou espaço no seu coração, escreva nos comentários a seguinte frase: mesmo no silêncio, eu confio. Sim, escreva. Não apenas como uma interação com o vídeo, mas como um compromisso público com a sua fé. Como uma declaração espiritual de que, ainda que tudo pareça mudo ao seu redor, o seu coração continua firme, confiante, esperando. Essa frase será como um selo sobre essa mensagem e uma aliança sua com o propósito de Deus. E mais, não deixe de curtir o vídeo. Eu sei, pode parecer algo simples, mas é uma das formas mais eficazes de evangelização hoje. Quando você clica em curtir, você está dizendo para o YouTube: essa mensagem tem valor e precisa alcançar outras vidas. Você se torna parte ativa dessa missão. Você ajuda essa palavra a chegar onde talvez nenhum pregador possa ir. Você se transforma em canal de bênção. E claro, se inscreva no canal. Se você ainda não faz parte dessa família espiritual, eu te convido, agora mesmo, porque aqui, a cada novo vídeo Deus fala. Deus direciona. Deus transforma. Tem gente que não tem uma igreja próxima, que não tem com quem conversar, que vive em silêncio absoluto, e encontra aqui um espaço de luz, um abrigo de fé, uma semente de esperança. E se você já é inscrito, saiba, você é parte do propósito. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado para ouvir, sim, mas também para compartilhar, interceder, caminhar junto. Então envie esse vídeo para alguém. Compartilhe no grupo da família. Compartilhe com aquele amigo que está enfrentando uma fase difícil. Você não sabe o quanto uma mensagem como essa pode mudar tudo. E antes de terminar, eu quero te deixar um último conselho. Não saia do vídeo imediatamente. Fique mais alguns minutos em silêncio, ouvindo a música de fundo. Deixe que essa melodia embale sua alma e abra espaço para o Espírito Santo continuar te ministrando. Esse momento final é precioso. É onde a palavra se transforma em oração, onde o ensino vira adoração, onde o conhecimento se transforma em rendição. Feche os olhos, respire fundo
e diga em voz baixa como uma oração: Senhor, mesmo quando eu não te vejo, eu sei que estás aqui. Obrigado por me moldar em silêncio. Eu confio em ti. Deixe que essas palavras ecoem no seu interior. E antes de encerrar, se você puder, escreva nos comentários um agradecimento ao Senhor. Não precisa ser longo. Pode ser uma frase simples, mas que seja sincera. Diga o que está no seu coração. Porque gratidão, mesmo em meio à espera, é louvor que sobe como incenso agradável aos céus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. E que quando o silêncio acabar, você esteja pronto para viver tudo o que Deus preparou.